Jaya Radha Madhava Punya Vihari. Hare Krishna. Esta é uma leitura do Bhagavad Gita como ele é, de Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, com tradução livre do site prabhupadabooks.com. Capítulo 1. Observando os exércitos no campo de batalha de Kurukshetra. Verso 36. Papameva shrayedasman Hatvaitana tatainaha tasmanarhavayam hantum dartarashtran sabhandavan swajanam hikatam hatva sukhinaksham amadava. Tradução. O pecado nos dominará se matarmos tais agressores. Portanto, não é apropriado que matemos os filhos de Dhritarashtra e nossos amigos. O que ganharíamos, ó Krishna, esposo da deusa da fortuna? E como poderíamos ser felizes, matando nossos próprios parentes? Repetição do verso. O pecado nos dominará se matarmos tais agressores. Portanto, não é apropriado que matemos os filhos de Dhritarashtra e nossos amigos. O que ganharíamos, ó Krishna, esposo da deusa da fortuna? E como poderíamos ser felizes, matando nossos próprios parentes? Significado de Srila Prabhupada. De acordo com as injunções védicas, existem 6 tipos de agressores. 1. Alguém que ministra veneno. 2. Aquele que ateia fogo à casa. 3. Alguém que ataca com armas mortais. 4. Alguém que rouba as riquezas. 5. Aquele que ocupa as terras de outrem. E 6. Alguém que rapta uma esposa. Tais agressores devem ser mortos imediatamente, e não se incorre em pecado por matar tais agressores. Tal matança de agressores é bastante condizente para qualquer homem comum. Mas Arjuna não era uma pessoa ordinária. Ele era santo por caráter, e por isso ele queria lidar com eles com santidade. Este tipo de santidade, contudo, não é para um kshatriya. Muito embora seja necessário que um homem responsável na administração do Estado seja santo, ele não deve ser acovardado. Por exemplo, o Sr. Rama era tão santo que as pessoas estavam ansiosas por viver em seu reino, Ramaraja, mas o Sr. Rama nunca demonstrou qualquer covardia. Ravana era um agressor contra Rama porque ele raptou a esposa de Rama, Sita, mas o Sr. Rama deu a ele lições suficientes, sem paralelo na história do mundo. No caso de Arjuna, contudo, deve-se considerar o tipo especial de agressores, quais sejam seu próprio avô, seu professor, amigos, filhos, netos, etc. Por causa deles, Arjuna pensava que ele não deveria tomar as medidas severas necessárias contra agressores ordinários. Além disso, pessoas santas são aconselhadas a perdoar. Tais injunções para pessoas santas são mais importantes do que qualquer emergência política. Arjuna considerava que, ao invés de matar seus próprios parentes por razões políticas, seria melhor perdoá-los com base na religião e no comportamento santificado. Portanto, ele não considerava tal matança proveitosa simplesmente por causa da felicidade corpórea temporária. Depois de tudo, reinos e prazeres dali provenientes não são permanentes. Assim, por que ele deveria arriscar sua vida e salvação eterna matando seus próprios parentes? Arjuna, se dirigindo a Krishna como Madhava, ou o esposo da deusa da fortuna, também é significativo em relação a isto. Ele queria indicar que Krishna, como esposo da deusa da fortuna, não teria que induzir Arjuna a se envolver num assunto que, em última instância, causaria infortúnio. Krishna, porém, nunca causa infortúnio a ninguém, muito menos a seus devotos. O que segue
é uma aula do Bhagavad Gita como ele é. Capítulo 1, verso 36, dada por sua divina graça a C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada e gravada em 26 de julho de 1973, em Londres. Pradyumna Prabhu lidera o canto do mantra. Papamevashrayedasmant Hatvaitan atatainaha Tasmanarhavayan hantum Tartarashtran swabandhavan Swajanam hikatan hatva Sukinasyamamadava. Tradução: o pecado nos dominará se matarmos tais agressores. Portanto, não é apropriado que matemos os filhos de Dhritarashtra e nossos amigos. O que ganharíamos, ó Krishna, esposo da deusa da fortuna, e como poderíamos ser felizes matando nossos próprios parentes? Srila Prabhupada inicia a explicação. Então, papam eva. Papam significa atividades pecaminosas, e punyam é piedoso. Então a pessoa deve considerar em toda atividade se isto é papam ou punyam, se isto é virtuoso ou atividade pecaminosa. Mas os asuras, eles não sabem. Pravritim nivritim cha navidura asurajanaha. Bhagavad Gita, capítulo 16, verso 7. Aqueles que são asuras, eles não se importam com o que é pecaminoso ou o que é correto. Eu gosto disso. Eu devo fazer isto. Isto é asura. Não há referência às autoridades, se a ação que eles estão indo fazer, se isto é piedoso ou impiedoso. Porque pelas atividades impiedosas eu serei degradado. Ado gachanti tamasaha. Bhagavad Gita, capítulo 14, verso 18. Jaganya guna vritristaha. Se nós nos tornamos viciados em atividades pecaminosas, o resultado será que nós devemos ser degradados. Mas eles não sabem. Mesmo os assim chamados sacerdotes religiosos, eles apoiam a matança. Perdoam isso. Matar é impiedoso, atividade pecaminosa. Mas em nome da religião, a matança está acontecendo. Se alguém diz, esta é a minha religião, cortar a garganta, será isto aceito como uma coisa muito boa? Algumas vezes, assim como aqui está a guerra. Isto também é guerra religiosa, mas ainda assim discriminação. Arjuna, porque ele é um Vaishnava significa Devata, semideus. Vishnu Bhakto Bhaved Daiva Asuras Tadvyapariyaha. Qual é a diferença entre Deva e Asura? Quem é chamado um Devata e quem é chamado um Asura? Existem dois tipos de homens. Uma classe é chamada Deva, Devata. A outra é chamada Asura, Deva Asura. Então aqui sempre existe luta entre Deva e Asura. Agora, no momento presente, o número de Asuras aumentou. Antigamente, o número de Devatas era maior. Assim, Arjuna é Devata, porque ele é Vishnu Bhakta. Dvalbhuta Swargaloke Daiva Asura Evacha. Bhagavad Gita, capítulo 16, verso 6. Existem duas classes de homens dentro desta criação. Vishnu Bhakto Bhaved Daivaha. Aqueles que são devotos do Senhor Vishnu, eles são chamados Devata. Assim como os semideuses, como Indra, Chandra, Surya e muitos outros. Existem 33 crores de Devatas no sistema planetário mais elevado. Eles são todos Vishnu Bhakta. Eles se submeterão às ordens de Vishnu e Vaishnava. Assim como Indra, ele é Devata. Houve uma luta entre Hiranyakashipu e o grupo de Indra. Assim, quando Hiranyakashipu foi derrotado, naturalmente, depois daquilo, se o outro grupo é derrotado, o grupo vitorioso faz tantas agressões, especialmente agressões com as mulheres. Isto ainda ocorre. Mulheres inocentes. Elas são muito atormentadas depois da guerra pelo grupo vitorioso. Vocês sabem, os soldados é dado a eles liberdade para estuprar as mulheres e roubar a propriedade. Tantas coisas eles têm. Assim, quando Hiranyakashipu foi derrotado, todos os Devatas, eles não fizeram tal agressão.
Mas a esposa de Hiranyakashipu, Caiado, eu acho. Ela foi presa por Indra e foi levada. Ela estava chorando, assim como é comum, mulher, mas ela estava sendo arrastada por Indra. Então, Narada estava passando. Agora ele disse: "Por que você está fazendo isso? Não há questão de perturbar esta mulher. Mas eu vou levá-la sob minha custódia, porque ela está grávida, e a criança é concebida por um Asura, Hiranyakashipu. Por isso eu devo esperar pelo nascimento da criança, e tão logo ela dê à luz, eu irei matar a criança. Sim." Assim Narada disse: Não. Esta criança não é uma criança Asura. Ele está vindo, um grande devoto, Mahabhagavata de Krishna. Porque Narada sabia que quando... Não antes, depois de tudo ele sabia. Mas, antes também, ele sabia. Porque eles são pessoas santas. Eles podem entender que ali está uma criança que está vindo e será um grande devoto de Krishna. Então, Mahabhagavata. Assim, não tente isso. Não leve ela sob sua custódia. Melhor dá-la sob minha custódia. Eu cuidarei. Assim, imediatamente, ele se submeteu à ordem de Narada. Imediatamente. Ele a liberou. E não apenas liberou. Circunambulou a mulher. Então, aqui está um Mahabhagavata, no ventre desta mulher. Deixe-nos oferecer nossas reverências. Isto é Vaishnava. Tão logo foi entendido que aqui está um Vaishnava, Mahabhagavata, no ventre desta mulher. Ela deve ser respeitada, oferecida reverências. Isto é chamado Vaishnava. Mas o Asura não faria isto. Asura não faria isto. Esta é a diferença entre Devata e Asura. No Bhagavad Gita, capítulo 16, você encontrará a descrição de Asura. Pravritim cha nivritim cha navidura asura janaha. Pravriti. Pravriti significa o tipo de atividades que nós faremos. E que tipo de atividades nós não faremos. Os Asuras, eles não sabem. Os Asuras, eles não sabem. Qualquer coisa eles farão. Pela minha gratificação dos sentidos, eu devo fazer tudo. Por isso, eles se tornam enredados. Tão logo eles estejam fortes nesta vida, eles não vão se importar com qualquer um, Shastra, Sadhu ou Guru. Eles não se importam com nada. Então, isto significa, mas a civilização assúrica, as entidades vivas se tornam enredadas, porque eles podem não se preocupar com qualquer ação, o Asura, mas a natureza está lá. Prakriti kriyamanani gunai karmani sarvashaha ahankara vimuda atma kartaham iti manyate. Bhagavad Gita, capítulo 3, verso 27. Patifes. Eles estão pensando que eles estão livres para agir conforme ele queira. Isto não é possível. Tão logo nós estejamos neste mundo material, nós somos condicionados. Prakriti kriyamanani gunai karmani. Assim como nós estamos nos associando com uma qualidade em particular desta natureza material. Existem 3 variedades de qualidades: bondade, paixão e ignorância. Assim, nós temos que nos associar, seja com qualquer destas qualidades, a menos que nós estejamos em consciência de Krishna, a menos que a pessoa esteja ocupada em serviço devocional. Ele deve ser influenciado por esses 3 tipos de qualidades. Bondade. Alguma pessoa pode ser um homem muito bom, de acordo com a estimação de... assim como Arjuna. Ele está falando nos modos da bondade, considerando, muito embora eles sejam atatainaha, papam mevashrayed asman hatvam etam atatainaha. Atatainaha significa agressor, de acordo com a lei. Se alguém vem para atacar você, ou se alguém vem para raptar sua esposa, estes são atatainaha. Ou se alguém vem para colocar fogo em sua casa, especialmente eles são chamados agressores. Assim, estes agressores devem ser mortos imediatamente. Não há questão de não violência. Você deve matar imediatamente. Não há pecado. Atatainaha. Mas aqui, muito embora o outro grupo seja atatainaha, agressor, ainda assim Arjuna está considerando se eles devem ser mortos ou não. Esta é a diferença entre Devata. Em cada ação, eles estão calculando, mas ele está considerando que este tipo de agressor, porque eles são meus parentes, eles são os homens da minha família, se este tipo de agressor deve ser morto ou não. Isto é senso comum.
Suponha que seu filho fez alguma coisa maliciosa. A mesma coisa. A mesma coisa significa atacar o pai. Ainda assim, o pai considerará se eu devo matar meu filho ou não. Isto é natural. Se meu filho coloca fogo na casa, se eu devo matá-lo ou não. Assim, a posição de Arjuna é desta maneira. Muito embora eles sejam atatainaha, agressores, ainda assim, porque eles pertencem à mesma família, se eu devo matá-los. Ele está considerando papam eva ashrayed. Se eu mato este tipo de agressor, eu serei atacado com atividades pecaminosas. Eu tenho que sofrer o resultado das atividades pecaminosas. E ele está explicando por quê. Papam eva ashrayedasman. Porque estes são bandhavan, swabandhavan, dhartarashtram. O dhartarashtram significa os filhos de Dhritarashtra, Duryodhana e outros. Assim, swabandhavan, eles são nossos membros familiares. Bandhavan, swajanam hikatan hatva, sukhina syama Madhava. Madhava, meu querido Madhava, você é o esposo da deusa da fortuna. Assim, você está sempre muito feliz. Você pensa que eu me tornarei feliz por matar meus próprios homens? Você pensa desta maneira? Porque é uma conversa de amigo e amigo. Assim, esta é a posição. Simplesmente veja. Eles são atatainaha, agressor. Não há dúvida quanto a isso. Porque estes Dhartarashtram, os filhos de Dhritarashtra, eles insultaram Draupadi, a esposa de Arjuna. Houve uma aposta, a esposa foi apostada. Assim, eles foram derrotados no jogo de xadrez. E a esposa foi levada pelo outro grupo. Então Karna aproveitou a oportunidade. Porque durante o Swayamvara de Draupadi, Karna foi insultado por Draupadi. O perfurar dos olhos do peixe. Karna era maior, como é chamado, arqueiro. Então, quando Karna veio para tocar a flecha para perfurar o olho do peixe, Draupadi protestou. Protestou porque ela queria que Arjuna se tornasse seu esposo. Mas ela sabia que, se Karna vem para o combate, ele será vitorioso. Então, eu terei que ir para Karna. Assim, ela era também a filha de um rei kshatriya muito inteligente. Então Karna, ninguém sabia que ele é kshatriya. Supostamente, ele era o filho de um carpinteiro. Karna nasceu antes do casamento de Kunti. Por isso Karna permaneceu escondido. Filho de quem? Mas ele era kshatriya. Então, isto era desconhecido. Assim, Draupadi aproveitou esta oportunidade, que esta competição é para os kshatriyas, não para os não kshatriyas. Porque, supostamente, ele era o filho de um carpinteiro, Shudra. Então não foi dada a ele a oportunidade de ganhar Draupadi. Mas, se fosse dada a ele a oportunidade, ele se tornaria vitorioso. Assim agora, Karna aproveitou esta oportunidade. Quando Draupadi foi perdida no jogo, então ele imediatamente... Karna era amigo de Duryodhana. Ele imediatamente aconselhou, agora ela é nossa propriedade. Nós podemos fazer o que nós quisermos com ela. Arjuna perdeu sua esposa. Assim ele aconselhou o quê? Coloque ela nua nesta assembleia. Ficar nua entre tantas pessoas, isto é um grande insulto para uma mulher. Então, na verdade, eles tentaram insultar. Não tentaram, isto foi um fato, mas Krishna salvou. Vocês sabem. Draupadi Vastraharana. Tentaram deixá-la nua, mas estas pessoas não puderam desnudá-la. O sari foi suprido por Krishna, um depois do outro, montes de sares. Então eles ficaram fartos, abandonaram o negócio. Ela não pode ficar nua. Então eles eram, na verdade, atatainaha. Porque atatainaha significa alguém que vem para raptar sua esposa, insultar sua esposa. Você deve imediatamente matar. Assim como o Senhor Ramachandra. Ele era um rei tão piedoso. Mas, quando aconteceu que sua esposa, Sita, foi insultada, Sita foi levada embora por Ravana. O Senhor Ramachandra podia se casar com centenas e milhares de Sitas. Ele é a suprema personalidade de Deus. Ele podia criar Sita, Radharani, Lakshmi. Elas são potências de prazer da suprema personalidade de Deus. A suprema personalidade de Deus não pode ter uma esposa material ou uma companhia material. A Radharani de Krishna ou Sita Devi do Senhor Ramachandra.
a Lakshmi Devi de Narayana. Elas são potências de prazer da suprema personalidade de Deus. Radha Krishna Pranaya Vrikriti Aladini Shakti Asmat. A Aladini Shakti. Krishna, Deus, tem muitas potências. Uma das potências é chamada Aladini Shakti, potência de prazer. Então, a consorte de Krishna, a consorte do Senhor Ramachandra, elas são potências de prazer, exibidas. Então, para mostrar o exemplo, o Senhor Ramachandra, porque Sita foi raptada, Sita foi insultada, ou Ramachandra foi insultado, a retaliação foi que o Senhor Ramachandra matou não apenas Ravana, mas toda a dinastia, terminada, apenas por uma mulher. Ele podia criar tantas, não, porque Atatainaha, agredido. Simplesmente para ensinar às pessoas que qualquer um, se ele é um agressor, ele deve ser morto. Esta é a posição. Mas Arjuna está considerando se isto será piedoso ou impiedoso. Isto é devata. Em cada ação, eles considerarão o que eu estou indo fazer, se isto é piedoso ou impiedoso. Isto é devata. Se isto é piedoso, então isto me elevará. E se isso é impiedoso, então isto me degradará. Ninguém quer degradação. A vida humana deve ser especialmente voltada para a elevação, não para a degradação. Você vem para esta forma humana de vida, de um status de vida mais baixo. Jalaja Navalakshani Stavara Lakshavinshati Krimayurudra Sankyakaha. Através de tantos status de vida, os aquáticos, as árvores, as plantas, os insetos, os répteis, os pássaros, as bestas, desta maneira, Bahunam Jamanamante, Bahunam Sambhavante. Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 19. Esta forma humana de vida é obtida. Nós recebemos, depois de muitos nascimentos. Estas pessoas, eles não sabem. Isto é muito raro. Por isso, Narottam Das Thakur canta Manusya Jamapaya, Radha Krishna Nabadia, Janiya Shuniya Vishakainu, Hari Hari Vipale Janamagoinu. Ele está lamentando. Meu querido Krishna, eu sou tão desafortunado. Eu obtive esta forma humana de vida. Isto é designado para o desenvolvimento da consciência de Krishna. Mas eu tenho perdido meu tempo de outra maneira. Então, como é isto? Janiya Shuniya Vishakainu. Conscientemente, eu tenho tomado veneno. Conscientemente. Labdva Suduralabam Idam Bahu Sambhamvante Manushyam Artadham. Srimad Bhagavatam, canto 11, capítulo 9, verso 29. Estas pessoas, eles não sabem, porque eles são asuras. Eles não sabem o que fazer com esta forma de vida humana e o que não fazer. Eles estão matando animais, sem qualquer hesitação. Eles não sabem estes patifes, e ainda assim eles são líderes espirituais. Que condição horrível é esta, nesta Kali Yuga? Simplesmente imagine, sem qualquer restrição, sem qualquer impedimento, eles estão cometendo vida pecaminosa. Eles não sabem, na próxima vida, toda esta arrogância, orgulho, será aniquilado. Eles terão que aceitar um outro corpo, que vai ser oferecido pela natureza material. Você não poderá dizer, eu não aceitarei este corpo, eu quero este corpo. Não. A natureza não está sob o seu ditado. Você tem que se submeter ao ditado da natureza. Prakriti Kriyamanani. Este verso do Bhagavad Gita é muito importante. Prakriti Kriyamanani Gunai Karmani Sarvashaha Ahamkara Vimudatma Kartahamiti Manyate. Bhagavad Gita, capítulo 3, verso 27. Ahamkara, pelo falso ego. Os asuras, eles pensam, eu sou independente, eu posso fazer o que eu quiser. Não, você não pode fazer isso. Se você fizer isso, então você será punido. Daivi Hiesha Gunamai Mamma Maya Duratyaya Mammevaye Prapadyante Mayametam Taranti. Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 14. Para cada pequena ação, você é responsável. Isto está sendo anotado pela natureza material. E você será forçado a aceitar um tipo de corpo para sofrer. Em tantos tipos de corpos. Por isso Arjuna, sendo Devata, ele está considerando que, muito embora eles sejam Atatainaha, ao mesmo tempo, eles são homens da família. Será que é bom matar a família?
Ele está perguntando a Krishna. Krishna está ali. Ele está considerando. Ele está consultando Krishna aqui. Você acha que matar este tipo de agressor será benéfico ou não? Por isso, na última linha ele disse: Swajanam hikatan hatva sukhinasya mamadava. Meu querido Krishna, você pensa que por matar os homens da família, meus parentes, eu serei feliz? Você é Madhava. Você está sempre feliz, porque você é o esposo da deusa da fortuna. Mas você acha que eu serei feliz desta maneira? Esta é a consulta. Então, esta é a prova do caráter de Arjuna, o caráter de um devoto. Um devoto é sempre devata, semideus. Assim, alguém que é devoto, alguém que é consciente de Krishna, Sarvair Gunais Tatrasamasa Tesuraha, Srimad Bhagavatam, canto 5, capítulo 18, verso 12. Sura significa devata. Todas as boas qualidades de devata. Um devoto de Krishna nunca aceitará que matar é muito bom. Não. Para a satisfação da minha língua, eu devo matar tantos animais. Um devoto nunca aceitará. Ahimsa. Ahimsa. Esta é a terceira qualidade. Amanitvam, adambitvam, ahimsa kshantirarjavam. Bhagavad Gita, capítulo 13, verso 8. Estas são... Tudo está aqui no Bhagavad Gita. Amanitvam. Amanitvam significa aceitar este corpo como eu sou. Isto é amanitvam. Não aceitar. Isto é amanitvam. Todo mundo é orgulhoso de que eu sou indiano, eu sou americano, eu sou inglês. Então isto é arrogância. Muito orgulhoso deste corpo. Então conhecimento significa: eu não sou este corpo, eu não sou este corpo. Isto é amanitvam, adambitvam. Tão logo nós estejamos conscientes de que eu não sou este corpo, então meu falso orgulho imediatamente vai embora. Amanitvam, adambitvam, ahimsa. Então ahimsa, não violência. Arjavam, simplicidade. Existem 18 qualidades de um semideus. Assim, alguém que se torna um devoto de Krishna, consciente de Krishna, todas estas boas qualidades se desenvolvem. Então aqui está a prova, que Arjuna, porque ele é um devoto de Krishna, ele está considerando se eu devo matá-los ou não. Ahimsa. Esta é a consideração, não que este é o estabelecimento final. Então as pessoas estão tentando elevar o status da sociedade por tantas coisas. Mas eles não sabem o segredo. O segredo é que se alguém é treinado apenas para se tornar um devoto de Krishna, todas as boas qualidades automaticamente serão visíveis nesta pessoa. Não há necessidade de um empenho separado. Como fazer um homem honesto, como fazer um homem religioso, como fazer um homem de pensamento elevado, vida simples. Estas são boas. Shamodamaste tiksharjavan gyanam vigyanamastikyam. Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 42. Todas estas qualidades imediatamente se desenvolvem. Porque uma entidade viva, alma espiritual, ele é parte e parcela de Krishna. Mamaevam Shodhivaha. Bhagavad Gita, capítulo 15, verso 7. Krishna diz tudo isso. Aham bija pradapita. Bhagavad Gita, capítulo 14, verso 4. Eles vêm para este mundo material. Eu sou o pai que dá a semente. Eles queriam desfrutar. Assim, eu dei a eles a chance. Mas, na verdade, eu sou o pai. Assim como a natureza material é a mãe. Assim como nós temos a experiência. O pai injeta a entidade viva no ventre da mãe. E a mãe, pelo sangue dela, desenvolve o corpo da criança. Similarmente, todas estas entidades vivas, 8.400.000 espécies, Bijoham Sarvabhutanam, Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 10. O pai é Krishna. Ele dá a semente no ventre desta natureza material. E a natureza material dá o corpo. Alguém tem o corpo de peixe, alguém tem o corpo de árvore, planta, alguém obtém inseto, réptil, alguém pássaro, algumas vezes besta, alguém ser humano, alguém semideus, mas todos esses materiais estão sendo supridos pela mãe. Isto é muito fácil de entender. Assim como a criança cresce, a mãe supre os ingredientes corpóreos. Chaitanya Mahaprabhu, por isso, isto é muito científico. Quando ele tomou sannyasa e a mãe veio, Adwaita Prabhu arranjou para que ela visse pela última vez seu filho.
porque um sannyasi não está mais indo para casa. Então, naquela hora, a mãe ficou devastada. Um corpo tão bonito. Ele tem um belo cabelo. Agora está raspado. Assim, ela ficou muito afetada e estava chorando. Então, Chaitanya Mahaprabhu imediatamente caiu aos pés de lótus dela e disse: Minha querida mãe, este corpo é seu. Minha querida mãe, este corpo é seu. Este corpo deveria estar ocupado em seu serviço. Mas, de uma maneira ou outra, eu cometi um erro. Eu tomei este sannyasi. Por favor, me desculpe. Chaitanya Mahaprabhu disse aquilo. Este corpo pertence a você. Este é seu corpo. Todo filho deve pensar desta maneira. Isto é cultura védica. Na verdade, o corpo é suprido pela mãe. Desde o próprio começo, depois do sexo. Isto é tudo descrito no Bhagavata. As duas secreções são emulsificadas, e um corpo é formado assim como uma ervilha, e gradualmente se desenvolve. Os ingredientes, a energia é suprida pela mãe. Então a mesma coisa. A criação toda. O corpo é suprido pela natureza material, a mãe. Por isso, ela é chamada mãe. A natureza material é chamada mãe, Mãe Durga. Shristi Stiti Pralaya Sadhana Shaktireva. A natureza material. E o nome dela é Durga. Shristi Stiti Pralaya Sadhana Shaktireka. Chayeva Yasya Bhuvanani Vibharti Durga. Ichanurupam apiyasya chacheshtate sa Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. Brahma Samhita, capítulo 5, verso 44. Esta é a descrição de Durga. Então Krishna também diz: assim nós não devemos pensar desta maneira, que os animais, ou as árvores, ou os pássaros, e as bestas, eles são outros além de nós mesmos. Eles são nossos irmãos, porque o pai que dá a semente é Krishna, e a mãe é a natureza material. Então, nós temos o mesmo pai e mesma mãe. Assim, se nós temos o mesmo pai e a mesma mãe, eles são todos nossos irmãos. Assim, a menos que alguém seja avançado em consciência espiritual, como ele pode pensar em irmandade universal? Isto é disparate, não há possibilidade. A assim chamada irmandade universal é possível quando ele é consciente de Krishna. Quando a pessoa sabe que Krishna é o Pai em comum para todo mundo. O pai não tolerará. Suponha que um pai tenha 10 filhos. Desses 10, 1 ou 2 filhos são inúteis. Assim, aqueles que são filhos muito capazes, se eles dizem para o pai: meu querido pai, estes seus 2 filhos, eles são inúteis. Assim, deixe-nos cortar a garganta deles e comê-los. Assim o pai dirá: sim, faça isso. Não, o pai nunca dirá isso. O pai dirá: deixe que eles sejam inúteis, mas deixe-os viver à minha custa. Por quê? Você não tem direito de infringir o direito deles. Isto é senso comum. Mas estes patifes, eles pensam que os animais são para serem mortos para a satisfação da língua dos seres humanos. Não faz sentido. Não faz sentido. E ainda assim, eles estão se passando como líderes religiosos. Tal tipo de religião enganadora é completamente chutada para fora desta religião Bhagavata. Dharma proditaka etavatra paramo nirmatsaranam vastavam vastuvedyam matra. Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 1, verso 2. O movimento para a consciência de Krishna é voltado para o paramo nirmatsaranam, aqueles que não são invejosos. Como eles podem ser invejosos? Paramahamsa, alguém que entendeu o que é esta criação, quem é o Criador, o que são as entidades vivas. Alguém que obteve este conhecimento, ele é chamado Paramahamsa. Então, como um Paramahamsa pode ser invejoso de outros? Por isso está dito, Paramo Nirmatsaranam Matsarata. Matsarata significa invejoso. Assim, sem se tornar Vaishnava, sem se tornar devoto de Krishna, não pense que qualquer um é um ser humano. Ele é simplesmente animal. Muito obrigado. Hare Krishna. Fim.